erros. Necessita estar seguro da capacidade de renunciar e perdoar, firmando-se no exemplo de Jesus que ensinou o amor e o perdão incondicionais como bálsamos capazes de curar todas as chagas humanas, de dirimir todos os conflitos, de proporcionar toda a libertação. Que o Senhor vos inspire no caminho da evolução, para que, por vossos esforços, possais constituir-vos em baluartes do saber aliado à verdade, colunas mestras que sustentarão o templo de vosso espírito, no qual podereis desfrutar a paz que vos está reservada. Vosso irmão Akenaton. Capítulo 2. Condições que permitem seja realizado o trabalho de recordação do passado. É um recurso extremo de que lança a mão a alma corajosa. Renuncia a toda alegria vã, para colocar-se dentro de si mesmo em batalha constante com as imperfeições acumuladas e que, reavivadas, a tornam motivo de escândalo aos próprios olhos. As condições indispensáveis para que se pense em realizá-lo são as seguintes. 1. Desejo profundo e sincero de progresso espiritual. 2. Capacidade de renúncia a todas as conveniências imediatas da vida. 3. Amor ao trabalho capaz de impedir a desistência por mais duras que sejam as provas. A desistência seria para o espírito do médium uma derrota fragorosa, em vista de estar de posse de elementos de recordação que, sem controle, facilmente lhe perturbariam de modo perigoso o equilíbrio. Para o completo êxito, há necessidade de uma fé inabalável no poder do bem contra o mal. Quanto maior fé, mais rapidamente serão encontrados os caminhos para atingir os fins almejados. Entretanto, há necessidade de desenvolver com esmero o trabalho de complementação exigido do espírito submetido a esta prova. É a parte mais importante, a que decidirá realmente a vitória. Pertence exclusivamente à iniciativa pessoal, à orientação dada à vontade. Nela ninguém poderá interferir. Chama-se constantemente a atenção dos médiuns para a importância do reajuste de suas atitudes. É a parte que lhes compete realizar sozinhos como oportunidade de se unirem a Deus, aurindo as forças necessárias à vitória. Poder-se-ia chamar a este trabalho um exercício constante de superação em escala agigantada. O esforço que todos fazem, ou têm o dever de fazer em relação aos sentimentos despertados na vida diária, está sendo realizado no íntimo de quem se submete à recordação do passado, como sob o efeito de uma lente. Por isso a consciência do momento presente deve ser cultivada com esmero, através do estudo e da meditação, a fim de superar as impressões imersas do subconsciente. Assiste diariamente à luta de suas paixões como se observasse uma arena com binóculos, ao passo que, aos outros, somente a olho nu é mostrado o espetáculo. É indispensável um reajustamento constante de diretrizes, um estudo profundo e desapaixonado das situações da vida e o abandono imediato das formas desaconselhadas de sentir e de viver junto aos semelhantes. Mais do que quaisquer outros, têm esses médiuns o dever de vigiar, pois reavivaram a memória de seus erros, constantes sugestões negativas pairando em suas mentes. É este trabalho de renovação que possibilita o pleno êxito dessas realizações. Nada a temer se for executado a contento. É a parte que compete aos médiuns, capaz de proporcionar a vitória ambicionada. Há almas que estão em fase de construção e não de reajustamento e outras que, embora se pudessem beneficiar com este trabalho, ainda não apresentam aquelas 3 condições psicológicas indispensáveis. A recordação do passado é realizada após um período muito longo de encarnações sucessivas, com o intuito de produzir um reajuste de grandes proporções, quando a alma já se encontra cansada de perder-se em ilusões e pede ao Senhor a visão da verdade que, embora a atormente, e por isso mesmo, a tornará alerta contra suas fraquezas. É aplicada com muita cautela e os médiuns a ela submetidos são alvo de extrema solicitude e carinho, pois é uma coragem varonil da alma sobrecarregar-se pela memória dos erros passados.
Caminham pela vida sentindo-se atormentados e sobrecarregados, invejando a paz relativa de seus irmãos. Entretanto, sentem que esta paz relativa já não os satisfaz, pois estão entregues aos trabalhos de Hércules da alma e bendizem o Senhor. Não desejariam viver no outro clima espiritual desde que começam a sentir os benefícios da luta extrema da renovação. Sentem a rebeldia de sua alma e agradecem a impossibilidade de se entregarem às ilusões, nas quais até então procuravam encobrir os erros cometidos. Felicitamos os irmãos a quem estes trabalhos são trazidos. Que o Senhor os envolva em amor, para que seus esforços sejam coroados de pleno êxito. Do espaço os acompanhamos, esperando a sua volta com a missão cumprida, a fim de que possamos continuar a servir cheios de alegria junto ao Senhor. A vida reserva-lhes bênçãos de paz e amor, que poderão sentir inebriados, exercitando-se na conquista destas duas virtudes, a paciência, que traz a paz, e a compaixão, que traz o amor. Haveríamos de dissertar prazerosamente ainda muito, se não sentíssemos que o tempo urge e as realizações constituem fonte inesgotável de alegria. Apostos, pois. O Senhor espera nossa colaboração junto à vida. Graças a Deus. Nicanor. Capítulo 3. Trabalho de recordação do passado. Explicação. Esse trabalho se processa com a cooperação dos amigos espirituais por meio de uma interferência magnética produzida na mente do médium, que passa a recordar nitidamente situações vividas em encarnações anteriores. Constitui uma psicanálise efetuada na personalidade real, indo além das fronteiras da existência atual. Visa auxiliar o forte propósito que trazem alguns espíritos de concentrar-se no aprimoramento íntimo, a fim de atingirem novos degraus na escala evolutiva. Só é aplicado após um período de preparação cuidadosa, em que a alma recebe do alto toda a atenção e carinho daqueles que se incumbem de ajudá-la nessa tarefa grandiosa em prol da sintonia com uma vibração superior. Queremos tornar bem claro o objetivo desse trabalho. 1. Ajudar-vos a resgatar as dívidas que acumulastes perante a humanidade, através dos erros provenientes de vossas imperfeições íntimas, que fizeram tantas vítimas as quais vos cabe envolver em forte sentimento de amor, auxiliando-as a soerguer-se, a fim de caminharem pela trilha iluminada do Pai. 2. Auxiliar-vos a vigiar as manifestações de antigas deficiências que permanecem em vossa personalidade, disfarçando-se, às vezes, com as características de virtude, de tal maneira, que se torna difícil identificá-las, sem uma análise apurada. Reconhecidas, combatidas, mais facilmente serão. Entretanto, é preciso atentar vigilantemente para a necessidade de não permitir o envolvimento das preocupações trazidas pelo forte sentimento de culpa de que é possuída ao defrontar-se com a realidade de seu passado. Seria grave imprudência fixar-se no remorso, o que impediria a realização da verdadeira tarefa. Outro perigo que espreita a quem realiza esse trabalho é o da fixação mental em torno dos acontecimentos passados, através de especulações descabidas para a satisfação de uma curiosidade mórbida, sem atingir a compreensão de sua grandiosa finalidade. E preciso ter o cuidado de manter a mente serena e revestida ao máximo das virtudes evangélicas, cada vez que for dado um desses mergulhos no pretérito, a fim de que benefícios espirituais sejam recolhidos sem maiores perturbações. A fascinação de certas situações vividas é outro obstáculo capaz de deter o discípulo distraído, que fortemente sugestionada pela revivescência de certos fatos ou sensações não consegue superá-los para alcançar os objetivos visados. Não deveis permitir que o conhecimento do passado vos perturbe. Aceitai-o como uma ajuda natural ao trabalho de ratificação espiritual. A rememoração de encarnações anteriores evidencia detalhes úteis à solução adequada dos compromissos que assumistes no presente e que, frequentemente, repetem situações idênticas às que vivestes no passado.
Nesse trabalho redentor, envolvei-vos nas vibrações de paz, humanidade e amor. Akhenaton. Capítulo 4. Instruções sobre o trabalho de recordação do passado. Vosso karma pode ser representado por um novelo formado por um único fio que se sobrepõe em círculos concêntricos, representando as diversas encarnações. Cada volta deste novelo está ligada à anterior. O trabalho de recordação do passado, em conexão com outras atividades mediúnicas, auxilia a desfazer esse novelo, para utilizá-lo no trabalho de redenção de um passado delituoso, harmonizando-vos com aqueles a quem enredastes e proporcionando-vos maior harmonia interior. Os componentes de um grupo espiritual geralmente têm seus karmas interligados e são atraídos para realizarem estes trabalhos em comum. Entretanto, há condições indispensáveis à sua elaboração, e embora possa ser iniciado por 2 ou 3 médiuns mais aptos, todos os componentes devem ajustar-se às instruções que lhes chegam como sugestões positivas para uma boa realização. Dentre essas sugestões, queremos lembrar a calma no momento do transe mediúnico e a passividade da mente à intervenção magnética dos guias espirituais, sem preocupações em torno da recordação que será feita. Depois de obtida a forte ligação mental com o guia e os demais componentes do grupo, deve o médium manter-se numa atitude passiva cheia de despreocupação e inteira confiança. Quando cair em transe deve procurar transmitir as sensações experimentadas sem tolher nem mesmo as que julgue desabonadoras. A quem inicie esse tipo de trabalho sem estar revestido de confiança na proteção de seus mentores espirituais é comum o cerceamento à expressão do subconsciente, através de uma censura imposta pelo consciente, por envergonhar-se de evidenciar certas situações vividas no passado ou não querer magoar companheiros que eram alvo de inimizade e ressentimento. É necessário que o médium se revista de humildade, lembrando-se de que o karma de um grupo espiritual pode ser representado por uma só trama, portanto, os erros e falhas se sucedem como um fator comum a todos. As probabilidades de êxito aumentam na medida em que os componentes do grupo demonstram entre si compreensão, entendimento e amor fraterno. Outro fator indispensável à vitória desta realização é a compreensão do grande valor desse trabalho. Como psicanálise que é, traz ao consciente os males subconscientes provocadores de pensamentos e atitudes prejudiciais. Assim podereis enfrentar as características inerentes à vossa condição espiritual com a luz do entendimento cristão que já bafeja vossos espíritos. Ao mesmo tempo, dando expansão a certos sentimentos, drenareis a matéria deletéria do subconsciente, evitando que aí permaneça como terreno fértil a implantação de sementes perigosas, lançadas através das sugestões mentais daqueles que vos desejam perturbar, provocando principalmente a desunião do grupo. Portanto, mesmo que algumas das sensações revividas sejam de molde a atingir algum companheiro, não devem ser tolhidas, é preferível que venham à tona, para serem definitivamente expurgadas. É necessário que todos tenham compreensão bastante para entender que as palavras desagradáveis ditas no momento do trabalho prendem-se a um passado distante, não servem mais à vossa personalidade e devem ser comparadas aos detritos que precisam ser queimados. Anulai, pois, todos os sentimentos desagradáveis externados, fazendo incidir sobre essas recordações a luz do amor e do entendimento mútuo. Este trabalho é geralmente feito em conexão com o de doutrinação de espíritos imantados ao vosso passado, atraídos parceladamente por nós, a fim de receberem a oportunidade bendita do esclarecimento e oferecendo-vos o ensejo de levar, àqueles a quem tanto deveis, a colaboração necessária. É preciso, pois, uma vigilância redobrada e um esforço consciente do médium para manter o domínio de todos os pensamentos, palavras e atos, para não cair inconscientemente sob o império da vontade dos elementos ainda não esclarecidos, o que seria extremamente perigoso. O médium vigilante pode assinalar facilmente a presença desses irmãos,
defendendo-se de suas influências e envolvendo-se nas vibrações de amor esclarecido. Jamais seremos felizes sentindo que ainda não estão de pé os que caíram conosco. Estendei, pois, vossos braços amigos àqueles que não têm forças para caminhar sozinhos, estejam eles encanados ou desencanados. No caminho do bem nunca vos faltará o amparo do Pai. Paz aos vossos corações no serviço abençoado do Senhor. Vosso servo amigo, Ramacharne. Capítulo 5. Imantação. Os componentes de uma corrente de trabalhos espirituais são como as células de um mesmo corpo. Embora permaneçam como elementos formadores de diversos órgãos, encontram-se mergulhados numa aura magnética que envolve a todos. Assim como devemos estudar cuidadosamente as atitudes e pensamentos que adotamos em relação aos nossos familiares a fim de tornar harmonioso o convívio, também as normas estabelecidas como sendo as melhores para o bom andamento dos trabalhos espíritas devem ser respeitadas para favorecer o equilíbrio espiritual dos componentes da corrente. Cada criatura que penetra a delicada teia de um trabalho espiritual tem o dever de zelar pelos fios que lhes são confiados, tecendo-os com pensamentos e emoções capazes de fortalecer o entrelaçamento no qual todos se apoiam. Acima de qualquer cogitação é preciso prestigiar as recomendações recebidas, pois, desde o momento em que ingressa numa coletividade, já não poderá considerar-se exclusivamente sob o ponto de vista individual. O desequilíbrio em que, conscientemente, se envolver, sobrecarregará os irmãos da corrente, recaindo sobre si a responsabilidade de não se refrear a bem do conjunto. Ao início do trabalho de recordação do passado surge uma forte imantação com os elementos encanados e desencanados ligados à época focalizada. Sucede como se renascessem, revivendo pensamentos e emoções que tendem a despertar as consciências amortecidas pelo ouvido temporário. Inexperiente e cheio de espanto, o aprendiz é impulsionado por uma onda de magnetismo e imantação, identificando cenas e emoções pretéritas, das quais extrairá ensinamentos novos. Entretanto, a ligação com o passado deve permanecer no terreno do conhecimento e jamais como vibração emocional. Toda a sensibilidade, por um esforço consciente, deve estar voltada para o presente. Um trabalho de psicanálise que deixasse o paciente entregue às emoções rememoradas seria absolutamente contraproducente, pois quem recorda o erro faz para libertar-se e não para comprazer-se em reavivá-lo. Assim como nos gabinetes de psicoterapia o paciente deposita confiança no terapeuta, os médiuns têm, na fé que abraçaram, a orientação evangélica proporcionar-lhes segura linha de progresso e evolução. A cura espiritual, entretanto, será mais ou menos demorada de acordo com a direção que forem imprimidas as reações voluntárias. No presente, o espírito está colocado, nitidamente, entre o passado e o futuro. Precisa escolher a qual deseja ligar-se magneticamente, pois a força do seu pensamento construirá aos poucos a aura de luz ou de sombra que o acompanhará a toda parte. A faca, instrumento perigoso nas mãos de uma criança, é utilizada com sabedoria e proveito pelo adulto consciente de sua tarefa. Espíritos muito vividos podem considerar-se adultos pelos conhecimentos que vêm acumulando através dos séculos, eis porque deles é esperada a destreza de quem pode usar adequadamente um instrumento tão útil quanto perigoso, a recordação do passado. Uma severa disciplina mental precisa ser mantida, considerando-se que o trabalho de recordação do passado é comparável à exumação de existências pretéritas, cujo contato nem sempre é agradável ou proveitoso. Porém, revolvendo as cinzas contaminadas pelas impurezas, chega-se à conclusão de que nada digno de atenção lá pode restar, e mesmo as formações sólidas encontradas devem ser reduzidas a pó e dispersas ao vento. Para isso, de posse do conhecimento útil, ingressa-se na fase em que serão cortados, sistematicamente, todos os fios de ligação com o passado morto. Embora sejam identificados, no presente, traços de antigas personalidades,
Evite-se uma sintonia indesejável, que faria recrudescer outras características correlatas prejudiciais que já haviam sido dominadas. Extraídas as lições necessárias, é preciso desviar o pensamento dos acontecimentos passados, num esforço de lançar à luz desse esquecimento ao próprio subconsciente e alimentar, pelo poder da vontade, as ideias e emoções ligadas ao presente, num trabalho consciente de renovação. Atingido um grau de maior equilíbrio na análise de existências pregressas, compreende-se que as imersões do subconsciente só causam perturbação quando conseguem dilatar-se, tomando na mente o espaço relativo ao consciente, e que esse fenômeno só deve ser permitido nos momentos de trabalho espiritual. No ser humano a aura está dividida em 3 partes: a superior, com as emanações cerebrais; a mediana, com as vibrações da vida orgânica; e a inferior, com os reflexos instintivos e obscuros. De acordo com a predominância de uma dessas regiões áuricas, identifica-se o tipo de vida do espírito que anima o corpo. Se emprega esforços para desenvolver a zona consciente, através do trabalho produtivo, e a superconsciente, através da esperança e da fé no futuro, predominam as vibrações cerebrais e orgânicas de equilíbrio. Se, porém, entregando-se à negação do presente de luz que o Senhor lhe proporciona, priva-se do direito a um futuro de paz, estas zonas da consciência que devem funcionar ativamente, o consciente e o superconsciente, são abafadas por uma hipertrofia do subconsciente, causando o envolvimento do ser em emanações obscuras e deprimentes, por entregar-se ao predomínio da zona instintiva da consciência. Quem se submete, pois, à psicanálise através das encarnações, deve manter-se a zona consciencial que mais convier ao progresso no momento, resguardando-se da atitude passiva da mente, a não ser quando estiver em trabalho espiritual produtivo. Assim, reservará suas melhores energias para as conjecturas em torno do futuro, garantindo sólidas bases para as realizações porvindouras. Deve evitar reportar-se a fatos ou nomes que relembrem o passado, exceção feita para os momentos de transe mediúnico, pois possuem vibração própria e dificultam a ligação produtiva com o presente, que deve ser intensificada. Orar e vigiar seguidamente, semeando no presente com os olhos voltados para o futuro, é a fórmula capaz de proporcionar a vitória da libertação kármica, através da psicanálise no tempo. Paz. Ramacharn. Capítulo 6. As 3 zonas da consciência. Os espíritos que cultivam intensa vida interior sentem que, aos poucos, vão se destacando muito nitidamente as 3 zonas da consciência: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Quando a sensibilidade se desenvolve a ponto de trazer à tona revelações do passado, o ser mergulha profundamente na zona subconsciencial, como se passasse a explorar o porão da personalidade. A força magnética das emoções revividas exerce sobre a mente uma forte atração, tentando retê-la na zona subconsciente, e ameaça submergir o espírito nas vibrações que renascem espontaneamente, como labaredas de brasas cujas cinzas foram sopradas. Quem recorda deve portar-se como se soprasse as cinzas de um braseiro para identificar se ainda tem força e, em seguida, apagá-lo totalmente. Porém, como certificar-se de que realmente está a apagá-lo e não alimentá-lo? Em primeiro lugar, é preciso não cultivar o passado, rendendo-lhe homenagem de um preito de saudade. Quem assim agir procederá como se vestisse uma roupa impregnada de substância inflamável para tentar apagar o braseiro. Ao soprar as cinzas a fim de verificar se ainda há combustão, arrisca-se a receber faíscas que ameaçarão sua segurança de modo perigoso. Em seguida, é preciso valorizar o presente, como quem toma a precaução de isolar-se do contato direto com as chamas, colocando entre o consciente e o subconsciente a força da dedicação ao trabalho construtivo que se relaciona com o futuro. Finalmente, recomenda-se desenvolver, por um esforço da vontade esclarecida,
A capacidade de viver de acordo com as recomendações evangélicas, consolidando as reações do superconsciente com força de uma convicção segura em relação ao futuro de paz que está reservado a todos os seres viventes. O espírito que recorda deve afirmar que o presente, consciente, chame o passado, subconsciente, para que se integre no futuro, superconsciente, que o consciente tem a força de trazer o subconsciente à luz de uma compreensão elevada, atraindo ao estado de superação interior em que o ser se revela a si mesmo como um Deus em seu cosmo interior, criando reações que sublimam as vibrações subconscienciais, ao transformá-las em luzes espirituais para o próprio caminho. Só quem alimenta a força do superconsciente com uma fé inabalável no futuro de paz que está construindo com suas ações do presente é capaz de recordar com proveito. A alma que recebeu do Senhor a luz intensa de um trabalho de renovação completa, tem a responsabilidade, proporcional à bênção recebida, de jamais negligenciar o suprimento próprio, na sustentação de uma atitude positiva em relação ao aprendizado evangélico. As forças negativas emersas do subconsciente têm a seu favor o hábito consolidado que é uma segunda natureza, porém, a força positiva que sustenta as novas disposições de progresso apoia-se na criação do eterno bem. Em relação a ele deveis meditar profundamente, sentindo que é a única força realmente existente, pois o que se lhe opõe são construções fictícias e temporárias das mentes desviadas que assim não poderão permanecer eternamente. E, quanto mais cedo vos imantardes ao bem, por mais trabalhoso que vos seja, tanto mais depressa alcançareis os objetivos visados quando sonhais com a paz de uma consciência liberta. Desenvolver o superconsciente, pois, é habituar-se a recolher a água que jorra da fonte da divina sabedoria, para apagar totalmente os últimos elementos de combustão que permanecem no subconsciente, é proporcionar ao espírito a atmosfera de paz e tranquilidade na qual poderá consolidar definitivamente sua própria evolução. Paz e amor, Ramatiz. Capítulo 7. O sentimento de culpa, remorso. Quando desejamos enveredar definitivamente pelos caminhos certos, se já recebemos em grande quantidade a revelação espiritual, permite-nos o Senhor conhecer os erros do passado. Isto, porém, só é permitido àqueles que, tendo recebido em doses muito grandes a benevolência do Eterno, têm elementos para sentir a generosidade e resistir ao sentimento de culpa, neutralizando seus efeitos deprimentes com a certeza, evidente aos olhos do iniciado, que não existe culpa capaz de ultrapassar a benevolência com que o Senhor o envolve. Para isso terá que meditar profundamente e com a frequência possível, sobre a extensão das bênçãos que recebe e, estudando os erros que carrega consigo, concluir pela vitória do bem em sua vida, já que o Senhor ampare a todos os homens culpados com o mesmo desvelo de Pai extremoso. Precisará resistir ao convite que lhe fazem as trevas para que desanime descrendo da benevolência do Pai em relação a si mesmo. Que se rejubile com a contemplação majestosa do amparo recebido, tendo em vista as dívidas que possui diante da lei. Deverá elevar constantemente o pensamento ao Senhor da vida, dizendo: Pai misericordioso, maior surge tua grandeza diante de meus olhos agora que vejo quão generoso é o teu desvelo para comigo. À proporção que identifico minhas culpas sinto-me edificado numa fé robusta na vitória, pois intensificaste o amparo em torno de mim, que mergulhei na incompreensão de teus desígnios e, mesmo sem eu perceber, desceste tua misericórdia a socorrer-me. Sinto que, embora não me pudessem demover da incompreensão, os espíritos guardiães continuam a amar-me em teu santo nome. Elevo meu pensamento para glorificar-te em tua sabedoria e não serei menos feliz pelo conhecimento de minhas culpas. Ao contrário, tenho agora elementos para julgar com mais acerto a tua benevolência e assim sentir-me solidamente amparado por teu amor sem limites. Sei que a consciência de meus erros representa o atestado de minha maioridade espiritual.
que tu me chamas como o pai que convoca seu filho, unidade da compreensão, e examina com ele pacientemente o panorama de suas ações, contando com sua colaboração consciente na solução dos problemas e oferecendo-lhe ao mesmo tempo o amparo de sua mão segura e experiente. Sabes que podes despertar a compreensão com o intuito de evitar novas quedas e amorosamente me reavivas a memória dos erros que não me invalidaram para receber teu amparo. No trabalho de recordação do passado, há a necessidade de desenvolver um sentimento de humildade tão grande que permita a visão da realidade sem revolta, síntoma de amor próprio impedir o aproveitamento do que é recordado. O espírito submetido a essa prova recebe uma bênção de esclarecimento, mas deve mostrar-se digno dela pela capacidade de tolerar a verdade por mais que ela lhe seja desfavorável. Em seu próprio benefício, deve elevar-se a um plano de compreensão tal que possa olhar-se com isenção de ânimo e mostrar que no presente, além de repudiar as atitudes tomadas anteriormente, tem o valor de aceitar a verdade e dela tirar proveito. Que não se envergonhe diante de seus amigos espirituais. Aceite humildemente a realidade de ter errado, sentindo a alegria de, mesmo assim, contar com amigos desvelados, que por sua vez também já necessitaram de amparo semelhante e estão como ele, o aprendiz, envoltos no manto da misericórdia divina, a renovar-lhes as oportunidades de trabalho, nesta cadeia interminável de amparo, que vai de Deus ao mais pequenino dos seres viventes. Que se precavenham, os que recordam, de se revoltarem contra si mesmos e contra seus próprios atos. Esta prova de humildade decidirá do maior ou menor aproveitamento do trabalho. Confiança no amparo divino, aliada ao sentimento de humildade diante da verdade chocante, produzirá a força de superação que dará ao espírito a consciência de sua vitória no presente, pois que pisa impávido o dragão do erro e da revolta contra si mesmo, mostrando-se diante da vida tal qual é, sem se perturbar, na certeza íntima da vitória. Alimentar o sentimento de culpa é demonstrar falta de fé na possibilidade de renovação que o Senhor nos oferece com a vida radiosa de bênçãos. É negar-se a reação ao erro e acomodar-se na indiferença diante da vida mais alta. É desprezar os meios que o Senhor oferece a cada instante para o aprendizado feliz do bem. O sentimento de culpa é uma acusação do espírito a si mesmo. Deus, porém, não acusa. Se nos unirmos a Ele, seremos auxiliados e não acusados. E ainda uma rebeldia diante da necessidade de renovar-se e adquirir com esforço novas possibilidades de ação. É um desejo subconsciente de permanecer inativo, acomodado às situações que viveu e das quais teria que se esforçar para afastar-se. Vós não sois culpados. Negai-vos a admiti-lo. A culpa é um sentimento negativo estático. Errastes e podeis corrigir hoje, condenou dos atos impensados do passado. Diante de Deus não existe culpa, existe vigilância e erro temporário e, após, a renovação através do ressurgimento da verdade cristalina que desperta a alma e a induz a desfazer o engano. Jesus, em sua passagem pela terra, bem demonstrou qual a atitude do Pai diante do homem que erra. Não teve uma palavra de recriminação para a pecadora, não se afastou da samaritana, não se negou a comer com o publicano. Que significa isto? Que não existe para quem errou a possibilidade de estar degradado do amor, a não ser que, por si mesmo, dele se afaste. Guardai-vos da revolta subconsciente contra a vossa própria condição espiritual. Suportai-a, sede generosos com vós mesmos, como generoso é o Pai que vos assiste. Sede humildes diante dele. Aceitai-lhe o amor como doente que se submete docilmente aos cuidados de quem o deseja curar. Sede pacientes e sereis vitoriosos. Suportai-vos a vós mesmos tal qual sois, com humildade, porque o Pai está providenciando a vossa renovação através do trabalho do amor. Paz e amor. Nicanor. Capítulo 8. O sentimento de confiança, fé. O sentimento de fé anula o sentimento de culpa.
Como poderá manter-se envolvido na sensação de ser culpado quem crê na necessidade de renovação da vida? A contemplação da obra de Deus em sua evolução constante neutraliza a sensação do estacionamento junto ao erro, que dá ao espírito a impressão de regredir. Na realidade, quem estaciona junto às suas culpas regride, pois não acompanha o movimento progressivo de evolução. Quem para e vê tudo deslocar-se à sua frente, tem a impressão de andar para trás. Ter fé não é crer em coisas utópicas e impossíveis. É simplesmente compreender e aceitar o mecanismo de evolução da vida sem travá-la com a própria incompreensão. É aceitar a própria necessidade de reajustamento constante. Por isso tanto se recomenda a humildade a quem deseja progredir. Como aceitar a necessidade de reajustamento diante de uma vida superior que ainda não pode compreender, quem não sente quão pequenas e acanhadas são as próprias diretrizes. O sentimento de humildade vem aliado ao de fé, não porque haja necessidade de nos anularmos para progredir. Seria um contrassenso. Há a necessidade de compreendermos bem que a humildade deve basear-se num sentimento positivo. Não significa a anulação do eu, mas o seu ajustamento à grandiosidade do conjunto. É um sentimento alegre de irmanação com a obra do Eterno, no qual, diante da grandeza e sabedoria que vibra na criação, o espírito se felicita por constituir uma parcela mínima deste conjunto, embora também grandiosa em suas possibilidades. Essa atitude mental possibilita renovações sucessivas, reajustamentos constantes. O ser que sentiu a beleza do conjunto, compara-a com sua condição e vê que, embora faça parte desta grandeza, não atingiu em todas as suas facetas. É também grandioso, mas é aprendiz da imensidão desta obra. Contemplando e procurando adaptar-se a ela, vem-lhe a convicção da vitória que o espera e não há mais lugar para o sentimento negativo de culpa. Quem poderá sentir-se culpado junto à vida generosa que o espera? Sinto que direis, há demasiado otimismo nessas afirmações. É uma questão de atitude mental. Aí está o segredo da fé e do otimismo por ela gerado. A sensibilidade ferida pela dor da dificuldade temporária de ajustamento tende a envolver o espírito na ilusão de que a dor e não a vitória é o objetivo da luta. Nesta substituição gradual de valores, o espírito sente-se submerso nas sensações temporárias, com prejuízo da compreensão completa e absoluta dos problemas da vida. Há uma programação de conjunto na qual a vitória está destinada a cada pequenino ser. É para esta circunstância que devemos voltar nossa atenção. Consideramos aqueles que se negam a alimentar o sentimento de fé como almas que se comprazem na autoflagelação. Quem assim procede é o pior inimigo de si mesmo. Descrede-se, entravando seu progresso, e impede que prossiga harmonioso ritmo de criação na parte que lhe diz respeito. Tão descrentes se deixam ficar as almas que lutam e só veem o momento presente, que não aceitam facilmente a ideia de serem possuidoras de uma constituição espiritual dotada de tesouros da vida celestial à espera de polimento. Compreendem, mas não conseguem sentir-se na posse das capacidades que lhes darão a vitória. Rejeitam sua filiação divina e esperam que a divindade se manifeste em contraposição às suas próprias leis de sabedoria, as quais negam-se a compreender. Em sua sabedoria, o Senhor se revela no íntimo de cada um através da consciência que desperta no espírito imortal, de ser ele próprio um Criador, um Deus, um pequeno Senhor da vida e de suas leis harmoniosas. Quando a criatura se une a esta certeza, não necessita mais preocupar-se com seus erros. Eles serão vencidos pela convicção de uma capacidade infinita de recuperação e vitória. É este o toque mágico da fé, dar ao ser a consciência do conjunto grandioso do qual faz parte, transmitindo-lhe a convicção de possuir em si uma parcela desta grandiosidade, à sua disposição, podendo manobrá-la na conquista de uma participação maior com a beleza do conjunto que ama. A fé não é propriedade de espíritos privilegiados, é o único antídoto eficiente no combate aos males do espírito.
Não é monopólio das almas que já venceram, é a cura racional para quem se certifica da necessidade de vencer os males do espírito. Em todas as graduações espirituais a fé é a necessária. Isto se torna perfeitamente compreensível quando percebemos que, assim como toda viagem tem um rumo pré-traçado, todo espírito precisa conhecer para onde dirige os seus esforços. Assim, conhecer a vida espiritual superior e nossa inclusão nos planos da criação é indispensável ao fim de sentirmos a razão da luta e a vitória que lhe é subsequente. É preciso sentir que a vida superior nos pertence. Não transfiramos a conquista da fé para o futuro, quando já seremos iluminados. Estaríamos colocando a luz no final da estrada e pouco provável seria que a pudéssemos trilhar. A fé em nosso destino glorioso é sentimento que devemos e precisamos urgentemente cultivar no momento presente. Sem ela não há felicidade possível, pois não há confiança e, consequentemente, não há paz para que o amor verdadeiro possa ser desfrutado. Nos menores detalhes de vossa vida diária, confiai em que cumprireis a vontade do Senhor o melhor possível e estareis construindo, aos poucos, o sentimento vigoroso de vossa fé na felicidade espiritual indestrutível, patrimônio inalienável de todos os espíritos na criação. Paz e amor. Nicanor. Capítulo 9. O sentimento de alegria, esperança. De um modo geral, chama-se alegria a emoção que traduz inconsciência ruidosa dos deveres espirituais e que seria melhor designada pela palavra satisfação, relacionada com sensações e não com sentimentos. É produzida pela libertação dos desejos represados de expandir-se em toda a gama de características pessoais, causando um estado de euforia psíquica proveniente da exteriorização de sentimentos e impulsos retidos. Porém, não é a esse mecanismo primitivo de satisfação que poderemos, com propriedade, chamar de alegria. Referimos-nos ao sentimento que proporciona ao ser a consciência plena de sua união com a beleza harmoniosa da vida. É consequência da fé nos próprios destinos e tem a força de relegar um plano secundário os obstáculos que parecem impedir a evolução. Pode ser definido como a paz conquistada através do reajustamento progressivo à vida espiritual superior. Sente-se alegre a criança que se recolhe ao regaço materno, embora estivesse satisfeita momentos antes na disputa dos jogos infantis com seus companheiros. Lá, porém, junto à segurança do carinho materno, já desfruta a alegria, pois sabe que recebe, sem limitações, o amparo que é a renovação de sua alma. Ao espírito psiquioso de evolução a alegria também é proporcionada através da certeza do amor divino a envolvê-lo. Eis que na cadeia de sentimentos estudados através destas mensagens, chegamos à razão de seu encadeamento. Libertando-se do sentimento deprimente de culpa, o espírito vê o universo em sua grandiosidade, a inspirar-lhe a certeza da própria destinação divina, como herdeiro dos bens da vida. Essa poderosa fé em Deus e em seu próprio destino desperta-lhe a alegria inebriante de participar da harmonia da criação. Entretanto, para serem concretizados os sonhos de evolução espiritual não basta lançar-se pelos caminhos da vida. É preciso preparar-se caminhando de forma adequada. Se já sentiu os deveres espirituais que lhe cabem e os executa com persistência e esforço mas sem alegria, estará agindo como se fosse possuidor de um veículo moderno e o atrelasse a animais de tração. O sentimento subconsciente de culpa impede-o de utilizar o combustível da fé e quando desejar seguir adiante, não conseguirá locomover-se. Se, porém, desfazendo a falsa noção de culpa, consegue despertar novamente a fé em sua libertação espiritual, desfrutará a alegria de um percurso suave em toda a jornada. É indispensável, pois, que o discípulo, ao recordar o passado, desenvolva a capacidade de sentir essa pura alegria espiritual, compensando das profundas angústias causadas pelas verdades amargas que emergem do subconsciente.
Para melhor contornar as dificuldades surgidas ao contato com os erros cometidos, é conveniente orientar-se pelo seguinte roteiro. 1. Aplicação total às construções positivas do momento que passa, com repúdio ao sentimento de culpa. 2. Apreciação da beleza do mecanismo da vida, trazendo-nos magníficas oportunidades de renovação e robustecendo a fé no futuro. 3. Desanuviamento da mente através da alegria do progresso espiritual, tendo em vista a felicidade de estarmos incluídos na beleza do universo. Não negueis vossa participação na grandiosidade do conjunto universal por uma falsa noção de humildade. Este sentimento sublime é uma vibração suave e doce, que invade a alma de quem pode contemplar, em espírito e verdade, a obra do Eterno, reconhecendo-se como parte integrante do grande todo. Entregai-vos à atração que exerce sobre vós a força central da vida, pois a ela pertenceis. Penalizai-vos de quem ainda não se situou nesses termos de angelitude potencial. Discípulos que devassais os arcanos do passado, lembrai-vos de que as circunstâncias passageiras de desajuste não vos perturbarão a caminhada quando sentirdes a alegria íntima do que sois. Afinal, é oportuno e necessário definir o que somos. Seremos nós a soma de enganos passageiros que agasalhamos na mente? Que terá mais força, o plano divino que nos criou para a realização maior, ou os equívocos que surgem a todo instante à nossa volta? Seremos um conjunto de pó e lama que restou do intrincado panorama espiritual do passado, ou o canal receptor da água da vida que nos vem do Criador? Que utilidade haveria em nos reconhecermos como usinas transformadoras da força em cataratas de luz, se não nos impulsionássemos a utilizá-la com alegria e fé? No momento em que o discípulo é admitido ao templo da verdade, cujo lema é: conhece-te a ti mesmo, tem necessidade premente de abrir os canais da alma ao deslumbramento da vida nova. Ela apresenta quem recorda o passado com objetivos saudáveis de aprendizagem. Dois pratos como uma balança. Num estão colocados os atos pretéritos e no outro as atitudes presentes. Se o aprendiz se puser a chorar sobre o pó das situações mal vividas, esta se transformará em lama e seu espírito tombará sob o peso do remorso destruidor. É preciso procurar o fiel da balança e colocar-se na posição vertical por ele indicada. Para isso torna-se necessária a fé que o fará, alegremente humilde, lançar o sopro da esperança sobre aquela argamassa de pó e lágrimas, transformando-o em poeira que se dispersa. As virtudes conquistadas nas diferentes encarnações surgirão como cristais luminosos transferidos ao outro prato da balança. Felizes serão os discípulos que enfrentarem com valor esta prova, tornando-se artífices da própria alegria espiritual. Com ela poderão enfrentar melhor a incompreensão dos que não podem acompanhar seus passos na estrada iluminada do dever, por amor. O Senhor os abençoará com a renovação mental e espiritual, pois estarão acrescentando, às suas reservas espirituais, mais fé nos seus destinos eternos para que a alegria permaneça em suas almas. Eu vos saúdo como herdeiros de Deus, irmãos das falanges arcangélicas, virtudes nascentes no solo da terra, regados que sois constantemente pela luz que do alto vos bafeja. Paz. Nicanor. Capítulo 10. O sentimento de amor, caridade. Continuando a estudar as reações de quem emerge de uma recordação penosa do passado, veremos que a alma valorosa, após encontrar a alegria de sua participação na beleza do conjunto universal, sente-se impulsionada a seguir o rumo do amor, revelado através do influxo de harmonização crescente da criação, que mostra às criaturas a força do bem, Deus, em suas diferentes manifestações. A beleza desta força central da vida transparece em tudo a quem já tem olhos de ver, despertando o desejo de querer bem como meio de integrar-se à sinfonia de amor circundante. Cultiva conscientemente essa atitude, procurando ajustar-se às esferas superiores da vida. Com o tempo, porém, chega à conclusão de que ainda não é esta forma ideal de ser feliz. O querer bem é limitado.
Para que a alma se expanda, é preciso que ame e revele toda a força de seu ser neste sublime sentimento. Qual a diferença, direis, entre o querer bem e o amar? Querer bem é um dever de consciência. Amar é uma doação espontânea. O primeiro revela compreensão e o segundo generosidade, transparecendo numa condição pessoal de nobreza e no outro o esquecimento da própria individualidade para o serviço sem condições. Aquele é a realização raciocinada e fria, este tem o calor da vibração afetiva proveniente da fusão integral com o bem. Não busca-se a felicidade através dos caminhos certos, no outro a realização da felicidade íntima de ser canal desimpedido para maior circulação do amor. Quem ama renuncia sem cálculo e sem reservas aos objetivos pessoais e exclusivistas. Sabe que nada querendo para si, tem tudo que este paradoxo é, na realidade, aparente. Se tudo existe nas mãos de Deus e Ele é o sábio distribuidor destes bens, por que desejar ultrapassar sua sabedoria, envolvendo-nos em predileções pessoais? Se estamos amparados pela sua misericórdia, sabedoria e onipotência, por que preocupar-nos com nós mesmos? É muito feliz a atitude de quem procura colaborar no influxo geral da vida, esquecido de condições limitativas de gosto individual, pois nem sempre elas estão em consonância com a felicidade real que almejamos. Querer bem revela, pois, uma orientação pessoal que procura aproximar-se da mais alta concepção da verdade, traduzindo atividade benéfica e renovadora na produção de situações positivas, através da absorção gradual do bem supremo. É uma condição de individualidade sadia. Porém, como está claro na definição, ainda traduz individualidade, tão acendrada, que não permite a tranquilidade feliz de quem ama. Na vibração de amor há o rompimento das barreiras do eu para a fusão feliz com a realidade de um estado vibratório superior. Querer bem faz a alma a vibrar em círculos concêntricos que se alargam, o amor eleva em espiral ao esquecimento de si mesmo e a felicidade de desligar-se mais facilmente de suas próprias deficiências, afastando-a com maior rapidez do ponto inicial, pela natureza peculiar de sua atitude de esquecimento do próprio eu. Como aplicar esses conhecimentos à vida diária? Pela disposição sincera de sermos servos da felicidade alheia. Se todos os seres foram criados pelo Senhor para a felicidade, só estaremos unidos ao amor universal com que Ele nos envolve, quando houver em nós, acima de qualquer outra preocupação, o desejo ativo e profundo de estimular a felicidade de nossos irmãos. Assim torna-se fácil compreender que querer bem é um esclarecimento pessoal que já demonstra um grau evolutivo prazeroso e nobre. Amar, porém, e a integração do ser à corrente superior da vida. Que não estranhem os que sabem querer bem, que ainda não hajam conquistado a paz interior. Ela só será alcançada quando a alma se sentir mergulhada na felicidade íntima de ser colaboradora incondicional da corrente do amor universal. Pedi seguidamente ao vosso Pai Celestial que vos ajude a retirar a venda dos olhos, para conquistardes a vossa verdadeira condição de felicidade. Apresentai-vos sempre diante dele despidos de todo desejo pessoal, candidatando-vos a figurar entre as almas realmente irmanadas ao bem de todos. Que possais deixar de querer bem para realizar esse bem e a vibração do amor vos aquecerá, dando-vos a felicidade espiritual que vos está reservada. Paz, Nicanor. Capítulo 11. A purificação do espírito. Assim como a água surge do seio da terra e corre cristalina para os mares, o espírito encarnado emerge da couraça do esquecimento e sente a beleza de correr como a água, livre do seio constrangedor da matéria, desejoso de arrojar-se pelos prados verdes das realizações da vida maior, sob a luz do sol que nele se reflete. Canta com a suavidade do regato e brilha como a água sob a ação da luz. Julga-se realizado no desejo de servir quando encontra na vida material a afirmação inconteste de sua natureza espiritual. O júbilo de tal descoberta inunda e expande-se na espontaneidade com que corre sobre o leito da vida,
como se realmente fosse aquele regato tão identificado com a beleza da paisagem. Se pudéssemos atribuir consciência ao regato, vê-lo-íamos despreocupado e alegre, liberto das trevas que o constrangiam no seio da terra, quando ainda era um lençol de água. Senti-lo-íamos cantar vibrando alegremente, por ver-se a correr sobre o solo, refletindo a luz que lhe desce do astro-rei. Vê-lo-íamos amar os prados alegres e pacíficos irmanando-se com perfeição ao ambiente bucólico do campo, na tarefa benfazeja de irrigá-lo, servindo a ação construtiva da vida. Os homens que dele se aproximam bendizem-no como elemento de utilidade dispensável à vida. Assim são os córregos e assim também são as almas dos homens que despertam para a vida espiritual. Se observarmos com mais cuidado, porém, já não nos parecerá a paisagem tão pura. O homem civilizado que pesquisou nos laboratórios não agirá como o campônio que retira a água do leito do rio para ingeri-la. Se em situação normal, filtrará, se em época de contágio epidêmico, ferverá aquela água tão cristalina em seu aspecto, mas que, a quem conhece, apresenta os perigos tão conhecidos da virulência. Para uso industrial, ela é posta em alambicas ou filtrada através do contato com as sucessivas camadas de pedra onde aderem as impurezas. Enfim, há diversos processos de higienização do líquido precioso, a fim de furtar-se o homem aos males de que ele pode ser veículo. Que belo, porém, é o valor que tem a água mesmo assim. E como se engrandece o homem que aprendeu a utilizá-la com maior prioridade. Apliquemos esta lição ao espírito humano, aquele mesmo que já saiu da cratera da ignorância e lança-se a correr, beneficiando o solo em que pisa, em condições tais, que possa ser comparado ao regato benfeitor. Sua formação espiritual é bela e no correr da vida comum é recebido como um elemento do bem. Chega, porém, o momento em que é recolhido pelas mãos dos que compreendem melhor sua situação espiritual e desejam utilizar sua capacidade de serviço em realizações de maior alcance. Como o homem sabe o que filtra, ferve e purifica a água, os companheiros espirituais estudam os meios adequados de fornecer ao espírito do aprendiz as condições de higiene e salubridade. Haverá duas alternativas, ou submetê-lo à filtragem ou à fervura. Se os males são superficiais e não esteve ele em contato com os pauis infectados, será simplesmente filtrado através das provações comuns da vida. Se, porém, sua constituição íntima está contaminada a tal ponto que se tem impregnado, de forma profunda, com os vícios mentais do desajuste, poluemos a ferver. Sucederá então que o espírito se sente em ebulição. Sob o efeito do calor da prova, sua sensibilidade adquire correntes de convecção que se entrechocam, trazendo à superfície as bolhas produzidas pela fervura. Que não tema, conservando-se ao calor e a purificação será feita. Em torno do ser submetido à prova de fogo de uma experiência intensa, forma-se uma atmosfera de expectativa. Observamos que, se persevera, aos poucos vai se formando um duplo aspecto em sua existência. Com a ebulição, a água em parte se evapora, incorporando-se, em toda a sua pureza, à atmosfera, na conquista de uma condição de volatilidade que antes não possuía. Ao invés de correr pelo chão, no leito de rio, conseguiu, através da luta, incorporar-se purificado às esferas mais altas. Simultaneamente, tem outro aspecto na parte líquida, que permanece esterilizada nos elementos negativos que possuía e pode já ser útil sem perigo de veicular micróbios. Se continuasse a correr comodamente sobre o solo, conservaria em seu seio as impurezas e se lançaria ao mar naquelas condições indesejáveis, impedido de ser aproveitado no serviço direto aos semelhantes. Certo, que no grande oceano, seria uma quantidade mínima de ajuda à massa líquida que envolve a Terra, mas esperaria muito até que, por transformações sucessivas, surgisse novamente a oportunidade mais direta de serviço aos semelhantes. Portanto,
Vós que vos encontrais sob a ação da fervura intensa, em que se mobilizam vossas forças mais nobres, agradecei ao Senhor a alegria espiritual da prova e dai-vos a ela com fé. Não vos prometemos facilidades e sim oportunidades de exercitardes vossos pendores benéficos numa luta em que todo o esforço será de vós exigido. O ideal é a luz do caminho. A fé é o combustível que a mantém acesa. Todas as vezes em que o vento da perturbação tentar deixar